sou Samuel e este é o meu canal Italiano com Samuel. Hoje vamos falar das expressões formais, le espressioni formali. Começamos! Então, aqui temos os pronomes pessoais, mas quais são as expressões formais, le espressioni formali? Vamos vê-los. Então, em português podemos exprimir uma expressão formal singular e plural. E como é que vamos exprimir estas expressões em italiano? Primeira coisa, em italiano existe uma maneira oficial de exprimir estas expressões formais que vamos ver agora. Mas depois vou mostrar também uma outra maneira de exprimir estas expressões, que é uma maneira típica do sul da Itália. Então, em português, no singular, as expressões formais são dois. A primeira é você, que é formal, mas não muito formal. A outra, ainda mais formal, é o senhor e a senhora. Em italiano, temos no singular apenas uma expressão, que é lei. Então, como vocês podem ver, esta palavra é a mesma do que esta. Então, nesta expressão formal, os verbos seguem a mesma declinação do que a terceira pessoa singular. Uma coisa importante é que, se bem esta palavra é o mesmo do que a terceira pessoa singular feminina, quando nós usamos esta palavra como expressão formal, vamos declinar os substantivos e os adjetivos. Portanto, esta coisa não existe mais. Vamos ver com alguns exemplos. Se eu falar com uma amiga minha, a amiga, eu vou dizer-lhe: tu sei bella, que significa és bela, és linda. Portanto, como é uma amiga feminino, vou dizer bella. Se eu falar com uma professora feminino, eu vou dizer: lei é bella. Lei, como expressão formal. Lei é bella. É uma professora e, portanto, bella. Se eu falar com o meu amigo, amigo masculino, vou dizer: tu sei bello. És belo. Portanto, bello. Se eu falar com um professor masculino, eu vou dizer lei, porque expressão formal, apesar do fato que aqui lei significa ela, apesar deste fato, eu vou dizer lei, porque a expressão formal é lei, é bello. Portanto, lembrais que neste caso, lei não é terceira pessoa singular feminina, como neste caso do italiano falado, mas é uma expressão formal. Portanto, se eu encontrar um professor, ou uma pessoa importante, ou uma pessoa velha, uma pessoa que eu não conheço, e esta pessoa é masculino, eu vou dizer lei é bello, e com plural. Bem, em português existe também a forma de uma expressão formal ao plural. Os senhores, as senhoras. Neste caso, os verbos seguem a terceira pessoa plural. Bem, em italiano não temos uma verdadeira expressão formal ao plural. E, portanto, o que usamos? Usamos voi, que é o mesmo de voi. Portanto, vamos usar o mesmo pronome pessoal que vamos usar numa situação informal. Portanto, se nós estivermos em frente a alguns amigos, amigos, vamos dizer voi siete belli, que significa vós são lindos, são belos. Bem, se nós estivermos em frente a alguns professores, professores, vamos dizer voi siete belli, o mesmo, que significa, neste caso, os senhores são lindos, são belos. Portanto, como vocês podem ver, em italiano não existe uma verdadeira expressão formal ao plural, assim como existe em português. Mas atenção!
O que expliquei até agora não vale para toda a Itália. No sul da Itália, e em particular em algumas regiões, como a Campania, onde está Nápoles, e também na Sicília, as expressões formais são diferentes. Então, vamos ver quais são. Para indicar a expressão formal singular, a mesma do que em português é exprimida por você ou o senhor, a senhora, no sul da Itália usa-se a palavra voi, que é a mesma do que vos. Portanto, os verbos seguem a conjugação da segunda pessoa plural. Vamos ver um exemplo. Se eu estiver com um amigo ou uma amiga, eu vou dizer tu sei bello ou bella. Se eu estiver com um professor ou uma professora, eu vou dizer voi siete bello ou voi siete bella, que significa o senhor, a senhora, é belo, é bela. Portanto, para exprimir a expressão formal ao singular, no italiano do sul da Itália, a segunda pessoa plural. É um bocadinho complicado, porque para exprimir uma expressão singular, no sul da Itália vai usar um pronome pessoal que é plural. Eu sei, é um bocadinho estranho, mas é assim. E para o plural? Bem, neste caso, para vocês, amigos portugueses, é muito fácil, porque podemos dizer que é o mesmo. No sul da Itália, para exprimir a expressão formal, de formalidade ao plural, vão dizer i signori, le signore, que é exatamente a tradução literal de os senhores às senhoras. Portanto, assim como em português, os verbos, neste caso, vão seguir a conjugação da terceira pessoa plural. Vamos ver um exemplo. Se eu encontrar alguns amigos, eu vou dizer voi siete belli, que significa vocês são lindos. Se eu encontrar uns professores, se eles são homens, eu vou dizer i signori sono belli. Se eu encontrar professoras, eu vou dizer le signore sono belle. Portanto, para resumir as expressões formais em italiano, lembrais que ao singular, onde em português temos duas expressões diferentes, em italiano, no italiano standard, vamos usar lei. Portanto, terceira pessoa singular, masculino e feminino. Porque se eu encontrar um professor, eu vou dizer lei è bello. Se eu encontrar uma professora, eu vou dizer lei è bella. Mas lembrai também que no sul da Itália, a expressão formal ao singular é voi. Portanto, segunda pessoa plural. Para o plural, onde em português temos os senhores. Oh, aqui está um erro. Então, peço desculpa. Os senhores, as senhoras. No italiano standard, não existe uma verdadeira expressão formal para o plural. Portanto, em frente a alguns amigos, eu vou dizer siete belli. Em frente a alguns professores, ao mesmo eu vou dizer voi siete belli. Isto não acontece no sul da Itália, onde usa-se a mesma expressão do que em português. Portanto, i signori sono belli, le signore sono belle.